Paz e bem, pessoal. Tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos continuar aqui um pouquinho hoje. Vamos falar sobre espiritualidade e mística franciscana, continuando sempre esse retorno às admoestações. Tem os vídeos antigos e agora sempre atualizando as admoestações e as reflexões. Hoje vamos refletir a partir da 18ª admoestação, a compaixão do próximo. Vai dizer o texto de Francisco de Assis. Bem-aventurado o homem que, na medida de sua própria fragilidade, suporta seu próximo naquilo que gostaria de ser suportado por ele, se estivesse em semelhante circunstância. Bem-aventurado o servo que atribui todos os bens ao Senhor, porque quem retiver algo para si, esconde em si o dinheiro do Senhor seu Deus, e aquilo que julgava ter-lhe será, e aquilo que ele julgava ter-lhe será tirado. É um texto curto, pequeno, mas cheio de sabedoria. Então vamos com calma, com tranquilidade. Eu vou ler aqui esses trechos período por período para a gente refletir melhor. Muito bem, vamos lembrar que as admoestações de São Francisco, ou também chamada exortações, ele fazia quando os frades estavam reunidos e alguém compilou essas falas, né? Primeira coisa, nós estamos dentro dessas bem-aventuranças franciscanas. Não tem as bem-aventuranças da Bíblia? Aqui nós temos as bem-aventuranças aqui presente as exortações de Francisco. Então, qual seria o homem feliz, né? O bem-aventurado, aquele que é feliz, está no caminho. O que seria bem-aventurado? Está no caminho de Deus, né? Bem-aventurado o homem que, na medida de sua própria fragilidade, ele começa a partir daqui, né? Aqui que nós vamos falar, lembrando de Santa Teresa, que a gente também estuda e conversa nos outros vídeos, dessa necessidade inicial de conhecer de que barro nós somos feitos, da nossa própria história, daquilo que nós somos, né? Das nossas tendências, tanto negativas como positivas. Santa Teresa ali bem no início do castelo, né, que a gente já estudou lá, se você não viu, por favor, vá lá nos outros vídeos, né, também estudar, nos ajuda a aprofundar aqui também a mística em Francisco. Ela lembrava as irmãs, olha, é uma lástima de não conhecer nós mesmas. Então, um dos primeiros passos, e ainda mais aquele que segue na imitação de Cristo, conhecer a humanidade à luz do olhar misericordioso de Deus. Não é simplesmente o autoconhecimento via psicologia, né? Ela sim pode nos ajudar, todas as abordagens psicológicas, né, pode ser de grande benefício para nós, mas a gente tem que ir um passo a mais, né? Esse dizer ir um passo a mais não quer dizer desprezar o conhecimento psicológico, mas é quando chegar lá que é necessário dar um passo a mais, que seria o quê? Conhecer, olhar para si neste processo de autoconhecimento, agora não mais apenas com o olhar de um eu, né? Do nosso próprio eu, mas deste eu maior, ou deste outro, né, vamos dizer assim, que é o próprio Senhor, que olha com misericórdia. Mas aqui no início, né, a gente deixa bem o texto, né, a exortação de Francisco. Olha, é feliz o homem que, na medida de sua própria fragilidade, né, ou seja, o homem que tem consciência da sua fragilidade. Ou talvez, a gente tenha até comentado aqui em outros vídeos, que nós temos uma tendência hoje difícil de superar, porque se está implantando a ideia de santidade como pessoas que não têm defeito. Isso é um equívoco terrível, né? A santidade é uma pessoa que caminha sempre na graça. É verdadeiro? É. Mas espera, calma. Graça, caminhar na graça, na abertura de Deus, não quer dizer que a gente não tem defeito, né? Não tenha fragilidades. Vamos lembrar de Paulo, né? Pedi muitas vezes a Deus que me livrasse, né? Mas veio o Senhor e me diz, basta a ti a minha graça, né? Pois é na sua fraqueza, né, que eu me manifesto, vamos dizer assim.
Então a fragilidade, aqui não estamos falando em ficar no pecado, nas nossas loucuras, né? Mas que elas estão presentes. Elas vão estar presentes até a gente chegar a hora da nossa morte, né? E umas são mais fortes, às vezes algumas situações são de quedas mesmo, que se permanece. Mas aqui, lógico, tomar cuidado que eu estou falando, porque isso não quer justificar simplesmente os erros, mas somente aquele que conhece a si mesmo e também pela graça, pelo olhar de Deus, vai entender essa fragilidade que eu estou dizendo aqui, né? É a partir dessa medida da sua fragilidade, suporta seu próximo. É a fragilidade que nos dá uma consciência da necessidade de misericórdia. É como a gente entender misericórdia, né, como se a gente quase entendesse a miséria, né, do coração, que nós agora vamos ser iluminados pela misericórdia, agora não mais a miséria, né? Mas a graça profunda de Deus para com o ser humano, né? Esse coração de Deus amoroso que vem ao encontro desse nosso coração, que muitas vezes, em grande parte, é frágil, é fraco e que é fecundado pela graça de Deus. Ou seja, mesmo que tenhamos nossas fragilidades e caminhamos muitas vezes nela, o Senhor vem ao nosso encontro. E aquele homem que sabe disso suporta o seu próximo na sua fragilidade. Às vezes não é fácil, né? O outro vem assim no seu orgulho, na sua prepotência e às vezes nos machuca e a gente não quer suportar ele, né? A gente quer mandar ele para longe de nós. Algumas situações é preciso a gente dar uma barrada na pessoa, né? Às vezes ela não tomou consciência das loucuras dela, né? Então eu preciso a gente falar assim, meu irmão, calma aí, né? Você tá com a pá virada aí, vamos, pensa direitinho, vai lá rezar, depois você volta, né? Porque às vezes a pessoa não tem muita consciência da sua maldade e aí ela pode fazer muito mal para nós. Mas se a gente percebe que a pessoa está fazendo mal para nós, nós não somos obrigados a ficar no sentido, ficar ali, se ela está fazendo um mal muito grave, a gente ficar perto dela. Agora, se são esses nosso dia a dia, esses egoísmos nossos, a Francisco vai dizer, olha, não se aparte desses irmãos, né? Mas com paciência, os adverte, né? Vai lá, chama atenção, mostra para ele. É um trabalho difícil, né? Quem diz que viver em fraternidade é fácil? Quem disse que viver em comunidade é fácil? Nós devemos tomar muito cuidado com essa visão muito romanceada de fraternidade, de comunidade, uma comunidade perfeita, uma comunidade sem defeito. Eu lamento dizer, isso não existe. Lamento não, né? Estou sendo aqui bem, até brincando em relação a isso. Mas vamos lutar sim, né, por uma comunidade melhor, por uma fraternidade melhor, mas sem desafios não se constrói a fraternidade. Então, o homem que tem essa consciência das suas fragilidades, e que pede misericórdia ao Senhor, ele vai ter misericórdia do próximo também, porque sabe que ele também é feito de barro e que ele necessita da misericórdia. Então, quando se vê alguém na sua fragilidade comete os seus erros, este homem feliz, ele se coloca, né, em semelhante situação e percebe, nossa, como nós seres humanos, como nós comunidade cristã, necessitamos da ajuda e da graça do Senhor. Eu principalmente e depois meus irmãos também, né? Meus irmãos e minhas irmãs que às vezes dão mancada. Então, se eles caem, às vezes pode ter sido eu, ou às vezes eu tenho tendência, às vezes até maior, de cair em pecados maior daquele que eu estou vendo. Então, não compete a nós o julgamento. São Paulo vai alertar, né? Olha, vamos deixar o julgamento para Deus, né? São Paulo vai dizer uma certa vez, olha, a minha consciência não me acusa, né? Mas eu deixo o julgamento a Deus. Também assim nós devemos fazer. Mas esse julgamento não é o discernimento que nós necessitamos, né? Nós estamos do discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Mas em percebendo algo errado no outro, isso não nos leva a condená-lo, né? E também é feliz o servo que atribui todos os bens ao Senhor Deus.
tudo que há de nós de bom é manifestação de Deus. Tudo que há de bom em nós é manifestação de Deus. Porque quem retiver algo para si, a gente achar que esse bom é nosso, né, comete o quê? Comete aquele que julga ser detetor dos dons, né? Ah, isso é meu. Né? Então, aquele que se tende a tomar posse da graça de Deus, ele fica sem nada, porque ele vai atribuir a ele mesmo isso. Mesmo que sejam as qualidades que nós trazemos na nossa personalidade, né? Ou às vezes por a formação que nós recebemos na família, ou por características herdadas, nem isso a gente pode dar graça a nós, né? É graças a Deus, né? Vamos dizer assim, nesse sentido. Por isso, Senhor, eu te louvo, né? Não sou merecedor desses dons, mas eu quero cultivá-los para ele render mais, né? Em prol do seu reino. Então não é o falso humilde, ai, não tenho. Não, peraí, calma, não é assim não também não, né? Isso aí seria um farisaísmo, né? Não, se a gente tem uma qualidade, rendemos Deus a graça a Ele, que é o doador de todos os dons, e nos perguntar, para que isto, né? Para que isso contribui para o crescimento do reino? É isso que a gente tem que perguntar. E esses bens é do Senhor, é dado a nós e nós devemos devolvê-los nesse sentido de ministério, de trabalho em função ao reino de Deus. E o reino de Deus é o quê? Que todos tenham vida, vida em abundância. Porque quem retiver isto, lembra da passagem? Ai, Senhor, fiquei com medo e guardei o talento que me destes. Vixe, né? Servo mau e preguiçoso, né? Vai dizer a palavra de Deus. E aquilo que julgava ter lhe será tirado. Então aquele que toma posse, né, esconde, vai ser tirado até este pouco que ele achava que tinha, né? Pensa só que situação. A espiritualidade franciscana é assim de um realismo, né? Eu gosto assim nesse sentido. Tem gente que às vezes quem é o desavisado, né, no estudo do franciscanismo, pensa que Francisco é um homem da Idade Média, por isso que ele tem essa visão negativa do homem, da mulher, né? E blá blá blá, blá blá blá. Mas na realidade, quem diz isto tem por baixo, na realidade, uma visão romântica, né? Da condição humana, uma visão muito simplista, reducionista no sentido só que a gente não pode, né, ter uma visão negativa do homem, etc. e tal, e que ele precisa reconhecer seus dons. Claro que precisamos, né? Não precisamos ser xiitas também, no sentido que eu não presto, não valo nada. Quando eu e você, nós tendemos a tomar posse dos dons, aí sim, nós estamos como servos bem desobedientes, né? Mas quando nós nos abrimos à graça de Deus, aí sim nasce uma verdadeira autoestima, nasce um verdadeiro caminho em direção ao Senhor, às coisas de Deus, já neste mundo, não simplesmente quando eu morrer, né? Mas já agora. Então a espiritualidade franciscana ela traz esse realismo concreto, não é um pessimismo, mas também não é uma visão romântica, né? Como às vezes muitas pessoas têm de Francisco de Assis, de sua espiritualidade, né? Que vê como ele sempre como um frei bonzinho, né? Como um amiguinho da natureza. Estas, vamos dizer assim, tem o seu valor, né? Hoje em dia tem seu valor, mas quando tem o seu exagero é uma bobagem sem tamanho, né? Esta é a realidade. Vamos seguir bem esse caminho, né? Espero que tenha ajudado na reflexão de vocês. Então é feliz o homem que, vendo as suas limitações, também compadece do seu companheiro, de sua companheira, dos seus irmãos que estão na mesma situação, que são portadores, vamos dizer assim, são também como eu, carne, né? São portadores da graça e ao mesmo tempo também cheios de limite, de fraqueza. Então caminhemos nesse sentido de misericórdia, porque se o Senhor olhou para nós com misericórdia, nós também devemos olhar para os nossos irmãos e irmãs com misericórdia. E atribuir ao Senhor, né, todo o bem e toda a graça, porque tudo que há de bom em nós
é dom dele que se manifesta na nossa vida. Muito bem, gente, partilhe esse vídeo para as pessoas conhecerem mais, né, do franciscanismo. Também, se quiser escrever no canal e enviar para as pessoas, aí o pessoal da UFS, o pessoal que gosta da espiritualidade franciscana, por favor, envie aí para eles, tá? Retomamos aí outro dia, se eu não engano, né, na sexta, nós vamos também conversar sobre outras espiritualidades, né, na segunda e nas sextas, a espiritualidade carmelita, mas também a espiritualidade monástica lá de Thomas Merton. Até mais, paz e bem, fique com Deus.